E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em terra seca. Irmãos amados, você pode continuar com a sua Bíblia aberta, por favor? Nós vamos meditar um pouquinho naquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós estamos com a Bíblia aberta aqui, em Êxodo capítulo 14, quando Deus anuncia a ruína dos egípcios. A palavra de Deus nos diz que o povo de Israel estava encurralado, ali entre as montanhas e o mar, e atrás deles estava vindo o exército de Faraó. Irmãos, olha que situação difícil, com aqueles carros de guerra, com seus cavaleiros, com seus guerreiros. Segundo alguns historiadores da Bíblia, eram mais ou menos 600 carros de guerra, com o que estava dirigindo o carro, e o soldado guerreiro do seu lado. Irmãos, e aquele exército vinha de encontro com Israel, que estava encurralado ali entre a montanha e o mar. Irmãos, e aquele exército egípcio, é claro que já estava cantando como ganha a guerra. O povo de Israel está encurralado entre o mar e as montanhas, e nós estamos indo contra eles, com bons armamentos, com bons cavalos, com bons carros de guerra. Irmãos, e diziam, quem sabe os exércitos dos egípcios, eles não vão dar nem puxeiro para nós vamos acabar com ele. Mas irmãos, Deus, através da sua misericórdia, Ele entrou no meio e destruiu o exército egípcio, e o povo de Israel passou em terra seca, e Deus deu livramento para o povo de Israel naquele momento. E eu pedi para você continuar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver aqui 3 atitudes diante de uma situação. Atitudes diante de situações, atitudes diante das provações. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados quando nós estamos diante de uma provação, quando nós estamos diante de uma tentação, ou quando nós estamos diante de uma situação difícil. Irmãos, a primeira saída que nós achamos muitas vezes é a murmuração. Nós começamos a murmurar da situação, e é isso que aconteceu com o povo de Israel. Olha o versículo 11 e o versículo 12 que está na sua Bíblia. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito? Olha o que o povo de Israel disse a Moisés: não havia sepulcros lá no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aqui nesse deserto. Irmãos, essas foram as palavras do povo de Israel para Moisés, quando eles se viram encurralados.
de um lado montanhas, do lado o mar, e atrás deles vindo o exército de Faraó, com todos os armamentos, com o tanque de guerra daquela época, para destruí-los. E eles então começaram a dizer: Moisés, nós não falamos para você que nós não queríamos sair lá do Egito? Por que você nos tirou lá do Egito, para nós morrermos aqui nesse deserto? Em outras palavras, melhor nos fora morrer lá no exército, lá no Egito, pelo menos lá nós morríamos com dignidade, com a nossa barriguinha cheia, nós lá teríamos o que comer, o que beber e tantas outras coisas. Irmãos, espírito de murmuração, espírito de murmuração. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é o seguinte: cercados daquela situação, eles pensavam estar arruinados, eles estavam com medo, eles estavam desesperados. Irmãos, mas a pergunta que nós fazemos é a seguinte: aonde estava a confiança em Deus? Eles estavam encurralados, sim, estavam em uma situação dificílima, sim, mas onde estava a confiança em Deus? Após verem tantas manifestações do poder de Deus, aonde estava a fé no Deus Todo-Poderoso? Irmãos, quantas coisas o povo de Israel já havia visto. Irmãos, eles já haviam visto a praga do sangue lá no Egito, que Deus havia derramado sobre o Egito. Eles já haviam visto a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga dos animais, a praga das úlceras, a praga da saraiva, dos gafanhotos, a praga das trevas, da morte dos primogênitos. Mas mesmo vendo tudo isso, ainda não foi suficiente para que eles confiassem no poder do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que coisa terrível é o espírito de murmuração. Irmãos, muitas vezes acontece isso conosco também. Mesmo a gente vendo a manifestação do poder de Deus, mesmo a gente vendo as bênçãos de Deus na nossa vida, mesmo desfrutando muitas vezes de milagres extraordinários que Deus faz na nossa vida, mesmo assim, nós ainda duvidamos da manifestação do poder de Deus. Irmãos, e o meu coração fica muito triste quando a gente vê pessoas que já receberam milagres de Deus, pessoas que já vieram aqui na igreja, receberam milagres extraordinários de Deus, e hoje a gente encontra com as pessoas lá na rua, lá lá bebendo cerveja, lá fumando, lá nas noitadas e tantas outras coisas, lá no mundo. Irmãos, que coisa terrível! Desfrutou do poder de Deus, recebeu bênçãos de Deus, recebeu milagres de Deus, e hoje estão lá fora, lá no mundão, fazendo tudo de errado, fazendo tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Irmãos, que coisa terrível! Era para estar aqui louvando a Deus, pulando, cantando, exaltando o nome do Senhor. Era para estar aqui levantando as mãos e exaltando a Deus, glorificando a Deus pelo milagre recebido. Mas, irmãos, durou pouco a sua vida na presença de Deus, e hoje estão lá fora no mundão, fazendo tudo de errado. Que coisa terrível, que coisa terrível. Irmãos amados, vamos analisar a nossa vida hoje. Quantas vezes nós fazemos, irmão Cristiano, irmão Cláudio, irmão Pedro, quantas vezes nós fazemos como o povo de Israel, mesmo após desfrutarmos de milagres extraordinários, mesmo assim, diante de uma luta tão pequena, diante de uma situação tão pequena, a gente blasfema contra Deus, a gente fala mal de Deus,
a gente peca diante de Deus com a nossa boca. Não é assim que Deus quer, não é assim que Deus faz, não é assim. Irmãos, ao lembrarmos das fidelidades de Deus no passado, nós podemos enfrentar as crises com confiança e não com medo e reclamações. Irmãos, esse caso dos israelitas revelava a falta de fé. Nós também às vezes reclamamos, diante de situações que vêm sobre nós, e muitas vezes nós não exercitamos a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Quando vier a luta, quando vier a prova, quando vier a provação, irmãos, vamos lembrar de tantas coisas que Deus já fez na nossa vida. Vamos lembrar daquele dia que Deus curou aquela enfermidade. Vamos lembrar daquele dia que Deus deu um livramento, que era para eu ter morrido, e Deus poupou a minha vida. Quando vier uma provação, lembre-se daquele dia que Deus abriu uma porta. Você tinha uma dívida para pagar, e de repente Deus abriu a porta para você, e você conseguiu pagar aquela dívida. Quando vier uma nova prova sobre a sua vida, lembre-se daquele dia que Deus abriu uma porta de emprego para você, você estava desesperado. Lembra de um livramento de Deus, de algo que Deus fez na sua vida, na sua casa, na sua família, e exercite a sua fé. O mesmo Deus que deu aquele livramento é o Deus que vai dar o livramento de novo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, diante daquela situação, o povo de Israel murmurou contra Deus e murmurou contra Moisés. O povo de Israel se esqueceu de tudo aquilo que o Deus Todo-Poderoso já havia feito. Mas, irmãos, vamos ver em segundo lugar a outra atitude diante de uma provação, a atitude do líder. A atitude do líder. Nós vimos agora há pouco a atitude do povo. Agora vamos ver a atitude do líder. Versículo 13 e o versículo 14. Moisés era o líder. Olha o que Moisés diz. Moisés, porém, diante daquela situação, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Olha que interessante. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Essa foi a atitude do líder chamado Moisés, diante da atitude do povo que foi de murmuração. Não tenham medo, vamos ficar firmes, porque Deus, Ele vai pelejar por nós, da mesma forma que Ele já pelejou outras vezes. Irmãos, o povo de Israel estava desesperado, o povo de Israel estava revoltado, mas Moisés, como líder, ele não podia estar desesperado e nem revoltado. Irmãos, Moisés encorajou o povo para que o povo enfrentasse com o coração cheio de fé aquela situação. O povo estava encurralado, mas Moisés conhecia muito bem o Deus que ele servia. Ele havia tido experiências maravilhosas com Deus, aleluia. Irmãos, em determinadas situações, parece muitas vezes que nós estamos também encurralados, mas ao invés de nos entregar ao desespero, ao invés de nos entregar à tristeza e ao desespero, nós devemos adotar a atitude de Moisés: não temais, estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Irmãos, e uma coisa que Deus colocou no meu coração,
quando eu estava ontem preparando essa palavra, irmãos, Moisés era o líder do povo de Israel, sim ou não? Ele era o líder do povo de Israel, ele estava à frente do povo de Israel. Moisés, ele era Deus, sim ou não? Claro que não. Ele era um ser humano como qualquer um de nós, sim ou não? Sim. Irmãos, ele era um homem como eu. Ele era um homem como o Jonas, como o pastor Júnior, que está sentadinho ali no seu lugarzinho. Irmãos, ele era um homem como qualquer um outro, que estava envolvido naquela situação ali terrível. Mas irmãos, ele como líder, ele não podia mostrar tristeza, nem desespero. Como líder, ele tinha que levantar a cabeça e animar aquele povo, e fazer com que aquele povo cresça no poder de Deus. Irmãos, muitas vezes eu estava pensando o seguinte: nós como líderes também, você pensa que nós não passamos por problemas? Passamos por problemas. Muitas vezes como líderes, nós passamos por dificuldades. Quantas madrugadas de joelhos dobrados, pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia. Irmãos, nós somos seres humanos, como qualquer um de vocês são seres humanos. Mas de uma coisa nós temos certeza, irmãos, que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. E de maneira nenhuma, de modo algum, nós podemos passar para os nossos liderados tristeza, desânimo, espírito de derrota, espírito de medo. Irmãos, quando nós subimos aqui ao púlpito, por mais luta que nós estejamos passando, por mais problema que nós estejamos passando, nós devemos passar para o povo que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que age, é o Deus que cura, é o Deus que abençoa, é o Deus que soluciona problemas. E nós devemos levar o povo a confiar mais no Deus Todo-Poderoso. E foi isso que Moisés também passou naquele momento. Vocês acham que ele não ficou meio preocupadinho, humanamente falando, quando ele viu o povo encurralado, quando ele viu o exército de Faraó vindo em direção a eles? Irmãos, eu creio, não está na Bíblia isso, mas eu creio, eu acho que Moisés ficou preocupado também naquela hora. Mas irmãos, as experiências que ele já havia tido com Deus, não é? E a unção de Deus que estava sobre a vida dele, fez com que ele encorajasse o povo, para que o povo cresce, que o Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, haveria de dar o livramento, como outras vezes deu. Então é a atitude do líder, é a atitude do líder. Moisés, porém, disse ao povo: não tenham medo. Não tenham medo, não tenham medo, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Irmãos, isso é fé, isso é determinação, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Moisés profetizou a vitória e creu na vitória em nome de Jesus. Mas irmãos, nós vamos ver agora em último lugar a atitude de Deus. Versículo 15 e 16. Quem já achou diz amém. Versículos 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Moisés estava clamando a Deus. Por isso que eu estou dizendo para vocês, ele também estava preocupado. E então ele começou a clamar. Ele começou a clamar: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. O povo murmurou, Moisés encorajou e Deus deu o livramento. Irmãos, a atitude de Deus: marchem,
marchem. Moisés, fala para o povo de Israel marchar. Fala para o povo de Israel parar de murmurar. Fala para o povo de Israel parar de ter medo. Fala para o povo de Israel parar de questionar. Fala para o povo de Israel parar de ficar com saudades do Egito. E manda o povo de Israel marchar, porque eu darei o livramento se vocês exercitarem a sua fé. Se vocês exercitarem a confiança no meu poder, eu vou dar o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não havia saída aparente, mas o Senhor abriu o caminho em mar seco. Eu gostaria de profetizar na sua vida nessa noite. Quem sabe não existe saída para você. Quem sabe você também está encurralado nessa noite. Quem sabe você não sabe a decisão a tomar nesta noite. Quem sabe você não sabe o que fazer nessa noite. Você está preso, você está encurralado pelos problemas, pela doença. Mas eu profetizo nessa noite, Deus vai abrir o caminho nessa noite, e você vai ver a manifestação do milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Diga, eu creio que Deus, nessa noite, Ele vai abrir o caminho, mesmo que não tenha saída, mas Ele vai abrir o caminho, e eu vou receber o meu milagre, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e aplauda esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Esse é o Deus que nós pregamos. Esse é o Deus que nós pregamos. É o Deus dos milagres.